Bom, falando aqui então indo direto à nossa apresentação de hoje, eu devo falar um pouquinho sobre conceitos de projeto e execução de pisos de concreto, ok? Bom, eu sou formado em 84 pela Universidade Mackenzie, em Engenharia Civil, tenho uma especialização na área de marketing, né? E como disse, já fui presidente da ANAP, já fui presidente diretor de marketing, perdão, da ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Então a gente vem militando no nosso mercado há alguns anos. No final desse ano, daqui a alguns dias, terei a oportunidade de participar de uma festa de 35 anos de formado, que será um prazer muito grande. Espero que todos nós possamos passar por isso e curtir a juventude, que a gente contar as mentiras, agora a gente pode com transparência falar tudo o que a gente não falou naquele dia. Bom, vamos falar de introdução, solo, carregamento, estrutura, projeto, manifestação patológica, o que hoje tem crescido muito no nosso segmento, que são placas de grandes dimensões e também juntas metálicas, que é o xodó dos grandes empreendimentos logísticos hoje. Ok? Muito bem. Só para falar rapidamente da LPE, nós somos uma empresa que fez 26 anos este ano, estamos seguindo para 27 anos, tem uma atividade absolutamente focada dentro da atividade de piso de concreto. Hoje acumulamos aproximadamente 6.200 projetos, aí com 70 e poucos milhões de metros quadrados nessa área, né? A gente tem uma atividade de conhecimento junto às mídias sociais. Então, sigam-nos, especialmente no LinkedIn, onde a gente percebe que o mercado tem dado uma resposta melhor e as pessoas têm participado com questionamentos e nós respondemos todas as questões que vêm através das mídias sociais, ok? No nosso site tem uma série de materiais específicos para download que podem complementar o que nós estamos falando aqui hoje. Bom, dentro da classificação dos pisos, e a gente não pode deixar de olhar o piso como tendo uma fundação própria, né? E essa fundação, ela tanto pode ser uma fundação direta, né? E aí a gente tem até os pavimentos flexíveis, os asfaltos intertravados, que também são apoiados em fundação direta, não é? Como a gente pode ter pisos apoiados em fundação profunda, os pisos estaqueados, né? Nós vamos estar hoje falando um pouco mais da parte de fundação direta, o que não limita o conhecimento do piso estaqueado, e tampouco das capas de concreto aderido, por exemplo, sobre steel deck ou lajes alveolares, que muitas vezes são utilizados como piso de concreto também. Aqui, para a gente começar a falar então de projetos em fundação direta, é inequívoca a necessidade de que a gente faça uma análise das sondagens que a gente tem nesse terreno. Se eu quero colocar um piso apoiado sobre o solo, é absolutamente necessário que a gente tenha conhecimentos sobre a capacidade de suporte e as características desse solo. Quando eu falo capacidade de suporte e características, naturalmente, se eu quero fazer uma obra com 20 toneladas por metro quadrado no piso, né, como a gente está vendo hoje, eu preciso de um solo que tenha uma deformação baixa quando submetido a essa tensão no solo. Agora, além dessa questão, existem outras, como, por exemplo, expansibilidade, né? Existe o CBR, existem outras características que eu tenho que levar em consideração quando eu quero fazer um piso apoiado em fundação direta. E quando a gente está olhando uma sondagem, e só para fazer uma parte aqui sobre a questão da sondagem, fora do Brasil, não sei se alguém tem experiências de analisar sondagens europeias, por exemplo, americanas, já começam a ficar retrógrado o uso de sondagens a percussão. A sondagem de penetração contínua, né? Os CPTs, por exemplo, os CPTUs, eles já são utilizados de uma forma mais veemente, porque tiram a importância do humor da temperatura ambiente em cima do funcionário que está puxando a cordinha e vai soltar aquele peso em cima do amostrador, né? Acho que é fácil imaginar qualquer um de nós fazendo uma atividade que exija energia física, né, que eu começo de manhã fazendo de um jeito e provavelmente vou terminar o dia fazendo de um jeito que consuma menos energia
da minha pessoa. Então, a sondagem, a percussão, ela tem esse viés de um documento referencial, né? Então, a gente já começa a sentir mais intensamente no Brasil todo, já os CPTs, e em outros países já tendo sido abandonado os SPTs. Mas a gente tem como dados básicos aqui, né, a classificação da camada, se ela é uma argila, se ela é plástica, se ela é dura, se ela é mole, se é fofa, se ela é silt, se é uma areia, né? Isso já, só a caracterização do material já me traz algumas informações importantes, né? É fácil imaginar que o material siltoso tem uma possibilidade de uma expansão que vem incomodar o nosso piso. Se eu tenho um material arenoso, também é fácil imaginar que eu possa ter um CBR um pouco mais alto, né? Se eu tenho um material com presença de mica, a dificuldade de terraplenagem nesse material é absoluta, né? Então, essas informações eu já tenho aqui nas caracterizações, e esperando que esse relatório tenha sido feito por um profissional experiente, competente, que está habituado a fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem, de forma importante também, o nível d'água, né? E informação se foi quanto tempo, qual é a profundidade que foi feita a penetração com o uso de lavagem. Então a gente tem, além disso tudo, o próprio dado, né, dos golpes por camadas de 15 centímetros, ou dos últimos 30, como são usuais serem resumidamente apresentados, e, além disso tudo, a cota da boca de furo, né? E aqui vão dois comentários. O primeiro, nem todo relatório de sondagem tem cota de boca de furo, e isso é absolutamente desprezível, porque se eu não sei qual é a cota da boca de furo, eu não sei se já teve corte, se já teve algum aterro, passado o tempo eu não consigo relacionar quanto foi cortado, quanto foi aterrado naquela boca, porque eu não sei qual era a cota da boca do furo da sondagem no dia em que foi feita a sondagem, né? É outra coisa que não custa absolutamente nada a fazer, e 1% do mercado brasileiro faz, é pedir a medição do SPT no primeiro metro. É normal a gente receber uma sondagem que mostra exatamente isso daqui, ó. A gente não tem o número de golpes aqui na camada da superfície. Porque se essa sondagem estiver feita na cota de implantação do piso, e eu não souber quantos golpes tem a superfície, eu posso imaginar que tem 30 golpes, ou posso imaginar que tem um golpe. Pode até depender de quanto meu chefe quer que tenha naquele dia, né? De acordo com a necessidade de budget que ele tem. Porque se eu não sei quanto tem ali, eu vou dizer assim, é inequívoco a necessidade de recompactar um metro. Porque eu não sei. Eu não consigo saber. Eu tenho que presumir alguma coisa que deixa de ser engenharia e passa a ter uma outra disciplina, bola de cristal, qualquer outra disciplina menos afeita a questões cartesianas e matemáticas, né? Dentro dessa linha dos solos, eu ainda tenho, como já dissemos aqui, o site CBR, né? Onde eu vou conseguir identificar a resistência, uma parte das medidas de resistência que eu posso ter nesse estado do solo. E aí algumas questões são importantes, né? Por exemplo, no pavimento rígido, a variação do CBR tem alguma influência, mas ela é pequena influência no dimensionamento do pavimento. Se eu fizer um dimensionamento com um CBR de 4%, e se eu fizer um dimensionamento com CBR de 8%, provavelmente a variação de espessura do meu pavimento é 1 centímetro, se for tanto. É muito pequeno, né? Porque o objetivo do pavimento rígido é fazer uma belíssima distribuição de tensões para o solo. Então a tensão que vai para o solo é menor. Então eu vou exigir menos dele, né? Já no pavimento flexível, como o próprio nome diz, ele é flexível, então ele vai transmitir mais tensões para camadas inferiores, para o subleito. E, consequentemente, eu vou exigir do subleito uma capacidade de resposta melhor. Isso não quer dizer que eu possa fazer um pavimento de concreto em cima de um solo com CBR de 2, 3%, porque eu tenho problemas dimensionais, eu tenho problemas de deformações, eu tenho problemas de fadiga de pavimento que eu também tenho que considerar na minha avaliação. Estruturalmente, ele pode não fazer muita diferença, mas, do ponto de vista de reologia e do ponto de vista de acomodação, ele pode fazer, sim, uma boa diferença, tá? Aqui uma questão
que é muito interessante. O mercado brasileiro, ele há 20, 30 anos atrás, ninguém falava de piso com carga de 6 toneladas por metro quadrado. O Brasil inteiro só falava de piso com 5 toneladas por metro quadrado e ninguém falava de carga pontual em piso, né? Passado o tempo, o pessoal afeito à área de marketing, de vendas, de galpões logísticos ou de locação, começaram a querer diferenciar o seu galpão do galpão do vizinho. Então, como o galpão do vizinho era projetado para 5 toneladas por metro quadrado, ele começou a oferecer galpão com piso para 6 toneladas por metro quadrado. E, na verdade, é muito difícil a gente ter um galpão cuja carga operacional verdadeiramente, especialmente galpão logístico, seja de 5 ou de 6 toneladas por metro quadrado, né? De verdade, as cargas operacionais de um piso estão muito mais ligadas às cargas concentradas, como a gente vai poder ver daqui para frente. Aqui, por exemplo, uma estoque de bebida, né, ou estoque de suco de laranja. Percebem? Isso é realmente uma carga distribuída porque ela tem contato com todo o piso, né? Se eu tiver um piso, estocagem de fertilizante, por exemplo, uma carga por metro quadrado, né? Se eu tiver big bags, né, é uma carga por metro quadrado. Se eu tiver bobina, chapa, sobre o piso, distribuída em metros quadrados de verdade, então eu tenho uma carga distribuída. Mas há uma confusão no mercado em pegar uma carga ocupada nesta área do porta-pallet e dizer que essa carga é por metro quadrado, né? Então não é estranho para a gente pegar um sistema porta-pallet convencional, por exemplo, com 7 níveis, e alguém dizer para a gente assim, ó, a carga no piso é 7 toneladas por metro quadrado. Não, a carga não é 7 toneladas por metro quadrado. O que interessa para mim é saber quanto é que desce de carga em cada um desses montantes. Se eu tiver 7 níveis, sendo que o primeiro, como esse exemplo aqui, né, tiver no porta-pallet, não tiver apoiado no piso, tiver apoiado nas travessas do porta-pallet, se eu tiver 7 níveis e o peso médio dos pallets for de 1 tonelada, cada pezinho desse aqui vai descer 7 toneladas. Mas não é 7 toneladas por metro quadrado. É 7 toneladas numa área de 10 por 10 centímetros. É muito diferente para o pavimento de concreto e é muito diferente para o solo. Se a gente resgatar as nossas aulas de mecânica dos solos, faz no máximo 3 ou 4 anos que todos nós tivemos essas aulas, né? Talvez algumas pessoas possam ter tido essa aula mais recentemente. A gente vai lembrar de bulbo de tensões, né? E o bulbo de tensão, ele é proporcional à área de contato que eu tenho. Então, quando eu penso em solo, eu tenho que ter imagem assim, ó, a profundidade da ação daquela carga está relacionada com a área de contato. Então, quando eu tenho uma carga distribuída, como essa aqui, por exemplo, ou essa talvez seja mais interessante, porque aqui é uma carga baixa, mas aqui é uma carga alta e realmente carregando todos os metros quadrados, porque isso aqui é uma câmara frigorificada para exportação. O cara entra com suco de laranja aqui, estoca isso durante meses, perdão, né? Aí chega o dia de exportar, ele pega isso aqui e manda embora, porque as nossas safras são ligeiramente diferentes, né, do exterior. Então o cara estoca isso aqui e manda para fora, ok? Então isso fica gerando uma tensão no solo muito diferente, muito diferente do que eu ter, em termos de profundidade de ação, do que uma carga pontual. E aqui a gente tem 2 pezinhos back-to-back, um de costas para o outro, de 7 toneladas cada um. Então eu tenho, em 30 centímetros, eu tenho praticamente 14 toneladas. Né? Se a gente lembrar, um eixo tandem, né, de um veículo comercial pesado, uma carreta, nós estamos falando de 10 toneladas, e aqui eu tenho 14 em 30 centímetros, 10 por 30 centímetros, uma área muito pequena. Mas eu não posso pegar essa carga, dividir por essa área e falar que essa carga é por metro quadrado, porque se eu pegar 14 mil quilos e dividir por 300 centímetros quadrados, eu vou chegar num número que é absolutamente absurdo. Então, tem que ser tratado isso como carga pontual. Então eu tenho aqui sistemas porta-pallets convencionais, sistemas drive-in, onde eu não tenho essa configuração de 2 pezinhos juntos, eu tenho
um pezinho praticamente para cada pallet, a empilhadeira entra dentro do sistema drive-in. Eu tenho cantilevers que estão sujeitos a tombamento, porque eu posso ter um lado descarregado e outro lado carregado, né? Então eu tenho que conhecer o sistema de cantilever para ver se ele é estável sozinho ou ele é fixado através de chumbadores no piso e pode gerar tração aqui. Eu tenho sistemas pushback, onde isso aqui, não sei se a foto está mostrando bem para vocês, mas são roletes inclinados. Então eu ponho o produto e empurro. A empilhadeira põe o produto e empurra, né? Então é um sistema dinâmico. Na hora que eu tiro o pallet aqui da frente, os pallets estão atrás, avançam. Então aqui não vale o conceito de FIFO, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Ao contrário, o primeiro que entra é o último que sai nesse sistema. E nós temos um sistema que está ficando muito comum hoje, que são os sistemas autoportantes, onde a obra é um piso e uma estrutura metálica. Essa estrutura metálica ela vai suportar o fechamento lateral e lá em cima vai suportar a cobertura também, né? Aqui nós temos pisos que estão sujeitos a trações elevadas, trações de 40 toneladas por conta de tombamento, ação de vento, né? Especialmente quando está descarregado. Quando ele está carregado, eu tenho cargas verticais positivas de 60 toneladas, 50 toneladas. Então nós temos chumbadores ancorados de 50 centímetros, pisos de 60 centímetros de espessura. Então são pisos diferenciados que não podem ter juntas, para não ter movimentações diferenciadas em relação à estrutura. São pisos de 150 metros de extensão, por 30 às vezes de largura. Hoje nós estamos fazendo um em Santa Catarina, da Avan, que tem 80 por 120 metros, mais ou menos 70 por 120, se eu não me engano. Então são placas muito grandes que não podem ter juntas. Então são tratamentos especiais de obras que a gente tem que se adequar às necessidades dos clientes. E aqui nós temos um conjunto de que todas elas podem ser classificadas como empilhadeiras, né? Desde as mais simples paleteiras, que carregam 1 tonelada, empilhadeiras que carregam 2,5 toneladas, empilhadeiras trilaterais, que carregam aqui na frente até 2 toneladas, empilhadeiras a gás, com sistemas pneumáticos, não com rodas rígidas como essas daqui, e equipamentos do tipo Hitstacker, que pega um container por cima e transfere no eixo dianteiro 90 a 95 toneladas, né? Então, apesar desse ser um equipamento para operação portuária, não é raro a gente ter alguns tipos de operações que a Hitstacker entra dentro do galpão para pegar um container que foi estufado dentro da operação e pôr para fora. E aí ele que sai andando com uma carga de 90 toneladas no eixo. Ela entra 1000 vezes no galpão e sai 1000 vezes? Não, ela entra e sai poucas vezes. Mas, se eu não tiver uma condição estrutural confortável, eu posso ter problemas de acidentes, inclusive graves, por conta da carga que a gente tem aqui. Então, quando a gente fala dessas cargas todas, cargas distribuídas, cargas pontuais, cargas móveis, eu só quero chamar a atenção que os carregamentos de piso, eles devem ser absolutamente estratificados. Eu preciso entender claramente qual é a necessidade daquela operação, porque fazer um piso para uma carga maior, fazer um piso com mais segurança estrutural, não quer dizer fazer um melhor piso. Porque se eu pego um piso que é para 5 toneladas por apoio e dimensiono ele para 10 toneladas por apoio, eu vou aumentar a espessura do piso. E ao aumentar a espessura do piso, eu aumento o volume de concreto, maior dificuldade executiva, maior tensão de retração, maior problema na relação atrito entre a placa de concreto e a subbase, portanto eu vou ter mais tensão de retração ainda. Então percebe? Às vezes eu estou indo numa direção que me parece ser mais segura, mas eu estou impondo no processo uma série de outras tensões que podem me causar problemas. Quanto mais espesso uma espessura de concreto, o maior problema que eu tenho, por exemplo, de acontecer um borrachudo durante a concretagem. O que é um borrachudo? Eu tenho a percepção que o concreto endurece na superfície, mas por dentro ele ainda está fofinho, né? Então o que vai acontecer? Eu vou tentar entrar com a acabadora para fazer o acabamento do piso e não consigo fazer isso porque por baixo o concreto está borrachudo. Então eu perco em planicidade. Quanto maior a espessura do piso, mais chance desse tipo de ocorrência. Num piso de 10 centímetros,
A possibilidade de acontecer um borrachudo é muito menor do que um piso mais espesso. Então, eu imponho, ao tentar aumentar muito o carregamento do piso por questões de segurança, eu posso impor alguns riscos adicionais e me causar algumas patologias só porque eu quis ser mais seguro, né? E, na verdade, eu posso estar indo na direção contrária. Aqui algumas outras cargas especiais também, né, que são curiosas. Muito bem. E a gente estava falando então das estruturas do piso, né? E o piso tem basicamente 3 importantes camadas, né? A própria placa de concreto, a sua subbase e a parte de suporte, seja o subleito, seja um tipo de reforço qualquer que eu possa ter nesse subleito. Bom, de forma geral, nós entendemos que um subleito que tenha um CBR de 8% ou algo muito perto de 8% é um bom CBR, um bom solo para operar. Essa condição de CBR de 8, expansão menor que 2 e grau de compactação 98%, é desejável que eu tenha na superfície, 50 centímetros da superfície, alguma coisa assim, né? Todo mundo sabe, todo mundo já viu um solo expansivo? Já teve a oportunidade de entender essa grandeza física? Parece uma coisa estranha, mas quando eu pego um solo expansivo e ponho água nele, ele expande. Ele cresce de volume a ponto de empurrar um piso para cima, de verdade, né? Então eu preciso que essa expansão também seja menor que 2. Se essa expansão é muito maior que 2, eu preciso pôr carga em cima desse piso não expansiva para conter a expansão de uma camada que está lá embaixo. E há situações, por exemplo, em Ponta Grossa, no Paraná, onde a gente encontra solos que têm 8, 9, 10% de expansão. Quer dizer que ele aumenta 10% o tamanho dele. Então, se eu tiver uma camada de 1 metro expansiva e ela aumentar 10%, ela vai se tornar uma camada de 1,10 m. Ou ela empurra o solo de baixo para baixo, ou ela empurra o piso de cima para cima. Tá? 10 centímetros. Isso destrói qualquer possibilidade de operação de qualquer piso de qualquer natureza. Eventualmente, num pavimento flexível, eu possa ainda conseguir operar, mas dentro de uma área interna operacional de qualquer fabricante de alimento, de logística, industrial também, qualquer uma delas é impossível a gente tratar isso, tá? Bom, então essas não conformidades que eu posso encontrar no solo, eu posso ter que tratar 3 aqui alternativas básicas. Ou uma recompactação. Então, por exemplo, se eu tenho um solo muito poroso na superfície, tem lá um SPT de 2 e quero colocar uma carga de 6 toneladas por metro quadrado em cima, eu posso remover 1 metro, por exemplo, vamos supor que é só 1 metro que está fofo, eu removo 1 metro e volto com o mesmo solo recompactando, né? A depender da natureza, das características desse solo. Eu posso propor um reforço desse subleito, né? Que pode ser o próprio solo tratado. Então, supondo que eu tenho um solo muito siltoso e que tem um CBR muito baixo, né? O que eu posso fazer? Eu posso adicionar brita, posso adicionar bica corrida, posso adicionar cimento, posso adicionar uma série de outros produtos químicos que pode elevar este CBR que ficou baixo aqui. Mas quando a gente trata de reforço de subleito, é importante que eu tenha uma espessura mínima e um CBR mínimo, né? Porque eu preciso fazer com que o piso transfira essa carga para esta região desse reforço de subleito e esse subleito faça o papel de redistribuição para o solo. Vamos supor que eu tenho um solo com CBR de 4%. Tá? Se eu tenho um CBR de 4, eu preciso fazer que a camada acima desse CBR de 4 tenha a função de distribuir as tensões para chegar nesse CBR de 4 em condições que ele absorva. Então eu não posso fazer uma camadinha de 5 centímetros, por exemplo, né? Então, o usual nas áreas internas e galpões industriais, para as cargas usuais, que nós temos aí de 5, 6, 7 toneladas por metro quadrado, é fazer uma camada de reforço na casa dos 20 centímetros de espessura, com um CBR de 20%, por exemplo, né? Isso seria suficiente para redistribuir essas tensões. E na eventualidade de ter um solo muito ruim, um solo com vegetais, ou uma camada orgânica superficial, eu posso trocar esse solo, posso remover esse solo e fazer uma substituição direta. Já a subbase, que nós estamos agora indo para a camada superior do terreno, né,
que é uma camada que nós vamos construir aqui, ela tem como função homogeneizar o apoio da placa de concreto, porque o solo da natureza é um solo variado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou compactar a superfície, a última camada do subleito, e em cima dessa camada eu vou jogar uma subbase. Ela tem como função aumentar a capacidade do suporte do terreno, a depender do que eu fizer nessa camada de subbase, eu posso subir muito essa capacidade de suporte. Eu tenho que evitar o efeito de bombeamento de finos, especialmente em áreas externas, né, onde tenho sujeito à chuva, por exemplo, a ação de águas pluviais. Então, essa água, se não for drenada adequadamente por declividade superficial, ela pode começar a entrar pelas juntas no pavimento ou pela borda do pavimento, né? E essa água pode entrar até por ascensão. De repente o lençol sobe um pouquinho e começa a entrar na camada inferior, e aí eu tenho carreamento de finos de argila, né, do solo, e aí a carga dinâmica passa por cima, e todo mundo aqui já deve ter visto em juntas de pavimento de concreto, especialmente em áreas externas, começar a sair solo pela junta quando passa um veículo pesado, né? Com isso a gente pode evitar, através da subbase, por exemplo, eu posso colocar uma camada drenante debaixo do pavimento de concreto, usar britas graduadas mais drenantes ou menos drenantes, a depender do que eu desejo. Eu posso até, se o lençol freático estiver muito alto, propor uma camada inferior de drenagem subsuperficial. Então eu tenho um solo, faço uma camada de captação real de água com espinha de peixe, etc. Em cima disso eu faço uma subbase e depois o pavimento de concreto. Isso é muito útil, essa solução da drenagem subsuperficial, quando eu tenho lençol freático, nível d'água, a menos de 1,5 m do piso acabado. Eu deveria ter sempre ao menos 1,5 m de material seco do piso acabado, tá? Para que as tensões de bombeamento não venham causar grandes problemas. E como eu disse aqui, essa subbase pode ser um auxiliar de drenagem muito eficiente. E aí a gente tem, para nos auxiliar nesse processo, uma ferramenta maravilhosa, que é uma tabela do DENIT, né, que nos classificam em 6 classes aqui as britas graduadas. Tá? Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa para vocês, eu não sei nem se isso que eu vou falar é verdade ou não, tá? Mas deve ser. Essas apresentações, elas serão depois disponibilizadas pela ANAPRE, não é isso? E como a ANAPRE tem as inscrições de vocês, ela vai mandar para vocês depois a instrução dessa apresentação, acho que tanto a minha quanto a do Levon, serão disponibilizadas para vocês aí, para que essas informações vocês tenham mais acesso a ela, tá? Bom, mas como subbase, só voltando, eu posso ter tanto só a brita graduada simples, dentro dessa granulometria que está aqui, e eu preciso que essa granulometria ela tenha uma curva entre grossos, médios e finos adequadas, porque senão eu não consigo compactar, né? A gente não consegue compactar uma caixa de bolinha de gude, né? Porque são todo mundo do mesmo tamanho e não tem um intertravamento entre as peças. Então eu preciso ter uma granulometria contínua, tá certo? Para poder fazer, de fato, uma compactação. E além de fazer uma brita graduada simples, eu posso fazer coisas mais ricas, né? Uma brita graduada tratada com cimento, conhecida como BGTC, um concreto compactado a rolo, um solo estabilizado, né, com estabilizante químico, cal menos hoje está sendo utilizado, mas cimento pode ser utilizado. Posso fazer com concreto magro. Por exemplo, digamos que eu tenha que fazer um piso e em algum lugar eu tenho uma sala pequena e eu quero fazer um piso dentro dessa sala pequena e as paredes estão executadas. Como é que eu entro com um rolo numa área pequena para compactar, fazer passadas de energias específicas? Talvez eu não consiga fazer isso, né? Nessa hora, talvez seja mais interessante eu fazer uma subbase de concreto magro, tá certo? Porque é só fazer o lançamento dele e desempenar, do que querer criar uma situação. Não é pelo custo, é pela possibilidade, porque se o material ficar poroso, eu tenho deformações por conta da porosidade que eu vou ter tanto no subleito quanto na subbase. Tá? E aí, do seu ponto de vista agora de estrutura dos pisos, né? Temos aqui uma área paginada, onde a gente vai ter juntas de construção, aqui indicadas como azuis, né? E juntas cerradas, indicadas aqui por verde, né? Bom,
que a gente tem a comentar sobre isso? Primeiro que as juntas de construção são aquelas que eu tenho uma forma específica, eu tenho um subleito aqui, ou o seu reforço, né? A subbase, que é a pavimento de concreto, então eu pus uma forma aqui que vai delimitar a concretagem que eu vou fazer naquele dia. Eu vou fazer 2.000 metros quadrados por dia. Então, digamos que aqui tem uma faixa de 10 metros, né? Aqui está sendo feito, por exemplo, com régua vibratória, 10 metros por 200 metros eu vou concretar no mesmo dia. Puxa, mas é bastante. Mas eu poderia, por exemplo, imaginar que isso aqui fosse 20 metros. Então eu posso ter pilares aqui em cada um desses cantos, fosse um galpão de módulo 20 por 20, né? Cada uma dessas placas aqui tivesse 400 metros quadrados e eu fosse concretar com um equipamento, com um time, com uma equipe, 5 placas dessas, daria 2.000 metros quadrados. Ou eu posso pôr uma equipe fazendo 3 placas dessas, mas eu ponho na mesma obra outra equipe fazendo mais 3 placas dessas, né? Isso depende do abastecimento de concreto, depende da logística da obra, depende do volume de concreto, né? Concretar 1.000 metros quadrados com piso de 14 centímetros é uma coisa bacana, bem produtiva, uma logística bem resolvida, eu consigo fazer 1.000 metros quadrados. Fazer 1.000 metros quadrados de um piso de 40 centímetros de espessura, de repente eu tenho um problema mais sério de logística do que de produtividade dos equipamentos, né? Porque eu tenho que fornecer muito concreto para essa obra, né? E as juntas serradas, quer dizer, eu fiz aqui uma faixa de concretagem, passado algumas horas eu tenho que fazer uma indução dessa fissura. Porque o nosso objetivo aqui é delimitar uma dimensão sem juntas para que as tensões de retração não causem uma fissura dentro da placa de concreto, né? Porque a junta, ela nada mais é do que uma fissura projetada e que eu dou um adequado tratamento a uma possível fissura naquela região. Então, eu preparo aquele ponto para fazer transferência de carga, né? Trato com as barras de transferências, eventualmente com algum reforço de borda, caso seja necessário. E com isso eu consigo fazer com que as placas elas tenham uma colaboração com a sua placa vizinha, através do uso da barra de transferência, né? Então a função da junta, como eu disse, é aliviar as tensões de retração, evitar a fissura, porque ela é uma fissura planejada. Eu planejo aquele ponto para ele poder trabalhar, porque a placa de qualquer forma vai retrair, e se ela não tiver um lugar para dissipar essa tensão de retração dela, ela vai fazer isso pela natureza do compósito, que é o concreto. Ele vai fissurar por retração. Okay? E nesse ponto, eu preciso naturalmente transmitir os esforços verticais que chegam na borda de uma placa de concreto para a sua próxima, permitindo a movimentação horizontal. Por que eu tenho que permitir a movimentação horizontal? Porque senão é como se a placa de concreto continuasse, né? E aí a tensão de retração seria de novo maior outra vez. Então, se eu quero fazer uma placa de 20 por 20 metros, eu ponho uma barra de transferência ao 20º metro e esses 20 metros podem encurtar, podem reduzir, podem contrair por retração. Tá certo? E com isso, o dimensionamento que eu planejo fazer na minha obra, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decidir que tamanho de placa eu vou ter. Eu não posso decidir fazer uma placa por 10 por 10, com juntas a cada 10 metros, e lá na obra alguém decida, puxa, mas seria muito melhor, eu tenho logística de concreto, tenho tudo, vamos fazer essa placa com 20 por 20. Não, eu não posso. O reforço estrutural que eu pus dentro dessa placa de concreto, ele tem que absorver a retração do tamanho da placa que será executada verdadeiramente. A barra de transferência também tem uma função importante, que é evitar o empenamento. Além da barra de transferência, a própria logística de concretagem contribui demais para fazer essa proteção da placa para ela empenar. A gente precisa entender o que é esse empenamento, né? Uma placa de concreto, ela não perde, uma placa de concreto em piso, né? Ela não perde água por baixo, ela perde água por cima. Então a retração se dá inicialmente por cima do que por baixo. Tem outras questões termohigrométricas, né? Temperatura, umidade do dia a dia que faz esse movimento acontecer, mas o grande dano, a gente pode imaginar que pode gerar até uma fadiga na placa de concreto, é quando ela empena por retração superficial e depois eu venho e concreto a outra placa vizinha
na condição desta primeira empenada. Então fica o quê? Um vazio debaixo dessa placa. Com o movimento de empilhadeiras e carregamentos, especialmente veículos, né, pesados, eu posso então ter uma fadiga dessa placa de concreto e ter rupturas de outra ordem, né? Por incrível que pareça, esse tipo de coisa afeta ainda mais quando o solo é muito bom. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em alguns dos túneis lá com pavimento de concreto, nós tivemos que fazer um projeto de recuperação de alguns pavimentos de concreto ali, porque o cara vem e faz o túnel, então ele está sobre rocha. Então tem um solo excelente, só que ele tem excelente capacidade de suporte, mas tem péssima capacidade de absorver tensões. Ele não se acomoda. Então, se eu empeno, eu tenho embaixo então, uma estrutura muito rígida e uma borda do pavimento levantada. Ao passar dos veículos, então, eu fico com aquele movimento absolutamente seco na placa de concreto, sem que o solo tenha alguma contribuição. Sob o ponto de vista das estruturas do piso ainda, né, a gente tem que sempre se lembrar o seguinte: nós temos várias soluções estruturais no mercado de pisos e nós temos vários tipos de obras, né? Não existe a oitava maravilha do mundo, ok? Então, o que eu preciso fazer? Entender todas as alternativas estruturais que eu tenho, olhar essas alternativas estruturais à luz do tipo de obra que eu vou fazer, da disponibilidade logística, da disponibilidade de materiais local, da dificuldade executiva, do fornecimento de concreto, dos equipamentos disponíveis localmente, da experiência do executor de piso local, né? Você falar, por exemplo, fazer um concreto protendido no sudeste do país, no sul do país, até no nordeste, especialmente, é muito experiente o pessoal lá no nordeste, é maravilhoso. Mas existem alguns cantos do nosso país, nos interiores, né, que as pessoas não têm, eventualmente, o equipamento para fazer a proteção do piso. E se eu precisar fazer aquela obra com o fornecedor local, eu posso ter uma dificuldade. Isso quer dizer que o protendido é ruim? Não, o protendido é uma excelente solução, como todas são. Eu só preciso entender qual é a necessidade do meu cliente. E assim, tem cliente assim, eu quero fazer o piso com essa solução. Por incrível que possa parecer, eu tenho hoje projetos de galpões logísticos onde o meu cliente quer fazer em concreto simples. É super oneroso isso hoje, né? Abrir mão do reforço estrutural em prol de volume de concreto, sob o ponto de vista de durabilidade, de manutenção, de uma série de quesitos, mas ele fala, não, eu prefiro trabalhar com plaquinha pequena, de 4 por 5 metros, porque a placa desse tamanho, 3,5 por 4, 3,5 por 4,5, é uma placa que não retrai quase nada. Se tiver alguma imperfeição de preparo da subbase, se a subbase estiver muito irregular, mesmo assim, o meu piso não vai fissurar. Bom, se é o que você deseja, meu cliente, né, a solução técnica será dada, mas saiba você que você vai ter um custo maior de manutenção de juntas ao longo do seu empreendimento. O cliente estando ciente disso e adequando a operação dele a essa realidade do pavimento, muito bem, né? Ele tem o caminho dele a fazer. E, obviamente, existem condições de tipos de obra que são mais difíceis de serem obtidas, né? Então, eu posso imaginar um galpão cheio de interferência, né? Cheio de canaletas, cheio de base de máquinas, tá certo? Pode ter uma ou outra solução que não se adequa perfeitamente. Dentro de câmeras frias, né, onde câmera fria ela opera normalmente a temperaturas de 18 graus, menos 20 graus, coisas dessa natureza, né? Se eu quiser fazer um pavimento de concreto simples, como eu citei agora, nós vamos ter uma quantidade muito grande de juntas, e para lembrar assim, né, cimento não reage abaixo de 7 graus positivos, pelo menos teoricamente, né? Se eu tiver uma patologia de junta num pavimento dessa natureza, e se eu fizer um pavimento de concreto simples dentro de uma câmera, eu vou ter um monte de junta, né? Da manutenção é completamente diferente da manutenção num piso de uma área que não seja reforçada, com placas grandes. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro olhar as soluções possíveis que eu tenho, à luz das alternativas de obra que eu tenho, à frente das necessidades, desejos do meu cliente e condições locais de fornecimento. Não adianta eu querer fazer uma obra
com placas de 30 por 30 metros, que talvez fosse o grande sonho do Ricardo, fazer todas as obras do Brasil 30 por 30 metros, não é? Com placas de 900 metros quadrados, que vão ter um volume de concreto muito grande. Você não tem concreteiras em volta que possam abastecer uma concretagem de 900 metros quadrados num dia. Não tem, isso não é engenharia, né? Engenharia é somar tudo que eu tenho em torno de mim e dar a melhor solução com os recursos de materiais, logísticos, de mão de obra que eu tenho para poder atender aquela obra. Bom, o projeto do piso, então, como a gente até agora falou, eu tenho que somar os dados que eu tenho do solo, né, tentando fazer um resuminho de algumas coisas que a gente falou até agora, dados que eu tenho do solo, os dados que eu tenho de carregamento, as necessidades do meu cliente, a sua cultura, inclusive, né? Não é raro a gente ter clientes que preferem pagar mais caro por uma solução do que experimentar uma solução diferente. Nós temos ali na Anguera, perto de São Paulo, quilômetro 15, nós temos um condomínio logístico lá que tem uns 300 mil metros quadrados, são inúmeros galpões, né? Todos eles feitos com a mesma solução desde 2001. Não é possível imaginar que de 2001 a 2019 a relatividade de preço entre os reforços estruturais e o concreto sejam os mesmos, a ponto de que a viabilidade econômica de cada solução seja a mesma. Isso não é verdadeiro, né? O preço do concreto e o preço dos outros materiais que envolvem o reforço estrutural, ora eles têm o reforço estrutural um pouco mais caro, ora o concreto subiu mais do que o reforço estrutural. Então, há momentos em que é preferível gastar mais concreto e menos reforço. E há momentos que eu posso gastar menos reforço e mais concreto, ou ao contrário, né? Então, eu tenho que estudar isso à luz dessas necessidades dele, né? Índice de planicidade que eu preciso ter, quanto maior o índice de planicidade que é exigido na minha operação, talvez eu tenha que tomar um pouco mais cuidado com as dimensões da placa, para ficar mais fácil para o executor de piso obter esse resultado. Resistência à abrasão. Nós estamos fazendo uma obra em Santa Catarina, onde o cara trabalha com sucata metálica. E ele tem um sistema de descarregamento que o container que ele traz a sucata da rua para a operação dele, quando ele vai descarregar, ele apoia ela no chão e o caminhão vai saindo. Nessa que o caminhão vai saindo, ele ainda arrasta esse negócio no piso. Cara, é uma abrasão assim louca, né? Então, o maior problema que eu tenho lá não é carga, é abrasão. Tipos de acabamento, o Levon vai ter a oportunidade de falar bastante sobre isso. O Levon fica mudando de lugar aqui só para me enganar, está desse lado agora, vai falar bastante de revestimento, né? E eventuais detalhes específicos, canaletas, bases, enfim, drenagens, né? Coisas que eu preciso na minha obra para poder atender a necessidade dele. E com esses dados de entrada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar, do ponto de vista básico, né? Olhar subleito, olhar o tipo de subbase que eu preciso, o que eu posso fazer em função dos materiais disponíveis, né? Você vai fazer a obra da Skin Cariol, né, em Caxias do Maranhão, a brita está a muitos quilômetros de distância de Caxias do Maranhão. Então, se eu quiser fazer uma subbase de brita graduada lá, talvez a subbase saia mais cara que o próprio concreto, né? Talvez eu tenha que fazer a subbase com cascalho laterítico, que é um negócio que tem CBR da ordem de 80%, e tem disponível do lado da obra, no terreno vizinho da obra, às vezes na mesma obra, em terrenos de corte que vai ser feito. Então eu tenho que ter conhecimento do que eu tenho disponível localmente. E o piso de concreto, como a gente falou agora há pouquinho, eu tenho que estudar todas as alternativas possíveis para o meu cliente e dar para ele uma solução específica, para que ele possa fazer a análise de custo dele, análise de desempenho, à luz da idoneidade dos fornecedores, da confiabilidade de que cada solução de reforço estrutural possa oferecer para ele e a condição de fornecimento daquela obra, né? Então, à luz disso tudo, estudo feito para toda essa ideia que nós tratamos até agora, isso resulta num projeto de piso executivo, né? E projeto de piso executivo é aquele que presume que a obra é muito mais afeita à engenharia de produção do que à engenharia civil, né? O cara que está na obra, ele
tem que ser responsável por fazer mais certo e mais barato, né? Essa é a grande função do cara que está na obra. Teoricamente, a documentação que ele recebe para fazer a obra, todas as questões de qualidade, todas as questões de controle, de especificações de materiais, de desempenho, né? Um projeto tem que prever especificações de desempenho, não de marcas comerciais. Para quê? Para que quem quer comprar de A, de B, de C, possa fazer isso à luz da qualidade do produto, do atendimento, né? E o projeto de piso tem que oferecer para o construtor, para o executor de piso, condições de planejar a execução de uma obra com a maior produtividade e qualidade possível, ao menor custo possível, né? E lá no projeto tem que estar previsto todas as interferências que existem naquela obra, né? E aí, como a gente fala de planicidade e nivelamento, existem inúmeros números de FF e FL que já são consagrados hoje, né, para que a gente possa fazer operações bacanas, né? Então, por exemplo, depósito com operação de empilhadeira, FF de 35 e um FL de 25, e com números locais da ordem de 20 e 15, são absolutamente razoáveis para que a gente consiga uma boa operação de uma empilhadeira. Aqui no ensaio, esse modelo de ensaio que está aqui é da norma britânica, né? É da British Standard, é uma ABS, que tem o objetivo de fazer um conjunto de rodinhas aqui embaixo, de alta dureza, passar por 7.500 ciclos, se eu não estiver enganado agora no número, tá? Estão uns 15 minutos de ensaio aqui. Esse equipamento é fixado no piso de concreto, né? Ele fica rodando aqui embaixo, e a hora que eu tiro esse equipamento, ele mostra um sulco no concreto, né? E aí eu faço 8 medições, e com o resultado médio dessas 8 medições é que eu tenho o desgaste, né? No Brasil, a gente tem a norma NBR 11801, que trata muito mais de amostras de piso para se fazer esse tipo de ensaio, mas, na nossa opinião, ele é mais aderente, esse ensaio, aos revestimentos do que ao concreto, né? Aos tipos de revestimento do que ao piso de concreto. A norma britânica, ele traz um resultado um pouco mais apropriado para a avaliação do desempenho de abrasão. Lembrando que eu não posso fazer ensaio de abrasão daquela natureza num concreto molhado. Todo concreto molhado tem menos resistência à abrasão. E é muito menos. Não é menos, é muito menos, tá? Bom, sob o ponto de vista de acabamento, eu tenho desde o mais simples, que é o camurçado, passando por um desempenado liso, né, para um lapidado e pigmentado e lapidado, que já dá uma visão estética bacana, ou até mesmo os revestidos. E eu não vou entrar nessa área de revestimento, porque o Levon me puxa a orelha cada vez que eu falo de uma coisa dessa, que a experiência dele é muito larga nesse tema, e ele vai tratar de todos os revestimentos possíveis, né? Então nós temos que olhar isso também, porque eu tenho que adequar o acabamento que eu tenho no piso de concreto àquela necessidade também, né? Por exemplo, um ambiente comercial com piso lapidado, ou mesmo pigmentado e lapidado, ele traz um outro apelo, né? Não faz o menor sentido querer fazer um piso pigmentado e lapidado num galpão logístico de 90 mil metros quadrados para passar empilhadeira em cima, né? Não tem o menor valor isso, né? Bom, algumas coisas que nós julgamos que são importantes serem colocadas no projeto, né? Um projeto, ele deve ter embarcado nele detalhes específicos e não genéricos, né? O projeto tem que tratar toda a necessidade. Se eu tenho, por exemplo, uma área de alimentos com abate, com sangue, por exemplo, que tem lavagem, que tem caixas de drenagem, de captação de água quente até, eu tenho que ter todos os reforços de canto para prever a proteção contra a fissuração feitas por esses reforços, por esses buracos que nós vamos ter no piso, que são caixas coletoras, caixas de drenagem, por exemplo, né? Se eu tenho aqui um trilho, né, a ser feito, eu tenho que prever todo o reforço que vai estar em volta desse trilho. É disso que nós estamos tratando, de projeto executivo. A obra não pode pensar nisso, né? Quem tem que pensar nisso é quem está projetando. E quem está projetando tem que colocar esses ferrinhos todos na lista de materiais, na lista de posições da armadura. Tem que estar presumido isso no volume de aço a ser comprado pela obra, né? Eu preciso prever todas as soluções. Nesse caso aqui, um piso com tela,
mas poderia ter uma alternativa com piso com fibra, por exemplo, né? Pode poder pensar em todas as alternativas, mas eu tenho que pensar isso em projeto. Eu não posso deixar para considerar que a obra vai planejar fazer esse estribo doido aqui para poder acomodar isso. Ok? Nós temos que pensar tudo isso antes, bem como distribuição de juntas, se um piso tem mais de um tipo de seção típica, né? Essa é uma obra que tem 2 tipos de seção típica, uma seção aqui, outra lá. As seções com todos os seus tipos de juntas têm que estar indicadas aqui, né? Essa obra particularmente é uma obra, parte dela feita em tela soldada, parte feita em fibra metálica, com todo o resumo de materiais, com todas as observações possíveis, as características de concreto, informações sobre carregamento, subleito, preparo de subbase, o próprio acabamento. Como eu disse para vocês, a gente tem que ter um projeto que conste todas as informações. Ah, mas aqui estão todas as informações? Não. Eu tenho aqui mais uma quantidade de detalhes que eu tenho que ter, cortes específicos na obra, né? Até mesmo para verificar a transição de pisos, como é que eu vou colocar barra de transferência, como é que eu vou colocar reforço de canto, como é que eu vou chegar com piso no muro que tem nessa obra. O projeto, quando a gente dá nome de projeto executivo, é que o projeto tem que dizer para quem vai executar, como executar e o que executar. Não pode faltar um detalhe, porque ao faltar um detalhe, o projeto nada mais é que a receita que a dona de casa faz uma belíssima comida para a gente, né? Se ficar faltando na receita que tem que colocar sal em algum lugar, provavelmente a comida vai ficar sem sal se ela seguir a receita. E o projeto é a receita do que deve ser feito. Então, se falta informação no projeto, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou o projetista de piso não foi abastecido com todas as informações que ele solicitou ou que tem interferência com o piso, ou o projetista está fazendo mais um projeto básico do que um projeto executivo. E aí nós temos que diferenciar o que é um projeto básico de um projeto executivo. Um projeto básico pode, por exemplo, constar apenas a seção típica, um detalhe genérico de como é que eu faço a modulação de placas, um resumo de quantidades estimada para aquela obra, né? Mas um resumo executivo não pode ter isso. Além dos desenhos, nós entendemos que o projeto de piso tem que ser acompanhado de um memorial técnico que fala das premissas de projeto, dos desempenhos exigidos de cada material e as suas normas de referência, o detalhamento das fases executivas, como cuidar de cada etapa dessa, né? O controle e execução, seja de norma ou não, a gente tem que indicar esses controles, o tipo e frequência de ensaio que a gente tem que fazer, bem como a manutenção preventiva. Ah, eu tenho uma junta de silicone nessa obra. A cada quanto tempo eu tenho que trocar essa junta para a durabilidade do piso ser de 30 anos, por exemplo? Né? Talvez eu tenha que dizer isso para o nosso cliente, né? E, para complementar o conceito de consultoria, o pensamento da consultoria, o concreto é o ponto dos mais frágeis na elaboração de uma obra de piso de concreto, né? Então é importante que o projetista da obra, seja ele quem for, considere a possibilidade de analisar, no mínimo, uma verificação teórica do traço de concreto que será fornecido para aquela obra pela concreteira, né? O projeto, eu mostrei para vocês aqui atrás, ele precisa ter quais são as características do concreto. Quando eu digo característica, eu estou dizendo parâmetros, eu não preciso dizer o traço. O traço, quem tem que dar o traço do concreto é a concreteira. Ela que sabe qual é a areia que ela tem no pátio dela, ela que sabe qual é a brita, quais são os aditivos que ela tem, que cimento tem no silo, para poder atender a obra. Eu posso colocar aqui alguns parâmetros. Qual é o consumo de água máximo? Faixa de argamassa, quanto é? De 48% a 52%? Né? Quanto de cimento que eu vou ter que ter? Olha, eu tenho que ter no mínimo 360, no máximo 390, no máximo 400. A depender do tipo de obra, esses parâmetros de traço devem mudar. E na hora que eu passo isso para a concreteira, eu tenho que receber o traço que ela pretende fazer, a caracterização dos materiais que tem na obra, e aí eu vou fazer uma análise teórica, gráfica, de granulometria desses materiais, para chegar à conclusão se eu consigo dar o acabamento previsto em projeto para essa obra. Bom, algumas manifestações patológicas, né? Elas geram impacto
funcional, porque pode ter problema de operação, operacional pode prejudicar só a operação, né? E até mesmo estético. Lembra que a gente mostrou ali um piso que é lapidado e colorido, né? Tingido. Se eu tenho uma patologia que eu tenho que tratar uma trinca num piso daquele lá, eu estou morto, né? Porque eu fiz todo um planejamento para ter um piso com um apelo estético. Aí eu tenho que fazer um tratamento de uma fissura no piso, nós estamos perdidos. Bom, para sanar o impacto, nós temos duas ações. Uma de prevenção, falei agora de troca de selante, por exemplo, ou de um controle efetivo da execução. Isso é preventivo, né? Fazer um controle tecnológico da execução, fazer uma planialtimetria da sua base antes de executar o piso de concreto é prevenção. Porque quanto mais irregular vai estar a subbase, mais irregular vai estar a espessura do meu piso. E maior será o coeficiente de atrito entre a placa de concreto e a subbase. E se o coeficiente de atrito é maior do que eu planejei, eu tenho mais tensão de retração, que o concreto vai querer retrair e o atrito não vai deixar ele retrair. Bom, eu posso fazer isso ou posso fazer uma ação de contingência, visto que a patologia já aconteceu. Os principais tipos de patologia que a gente tem hoje em obra, né, são fissuras, deficiência de planicidade e delaminação. Uma das mais características é posicionamento inadequado de armadura. Nós temos um piso aqui de uma espessura elevada, né, mais de 14 ou 15 centímetros, e essa armadura que deveria estar aqui em cima a 3 centímetros de cobrimento, ela está aqui embaixo a aproximadamente 10. A armadura superior em um piso de concreto armado, a armadura superior está ali fundamentalmente para controlar fissuras de retração. Se ela está lá embaixo, todo mundo sabe que concreto armado é uma soma de benefícios, né? Os benefícios do concreto somados aos benefícios da armadura. Comportamento à compressão do concreto, comportamento à tração da armadura. Se eu ponho o concreto para trabalhar a tração, visto que a armadura não está no lugar certo, como aconteceu aqui, o que a gente tem é uma fissura que vai provavelmente até chegar na armadura. Quando chega na armadura, a fissura fecha, porque a armadura está ali controlando isso, né? Quando a armadura está aqui em cima, a gente tem o quê? Uma microfissuração generalizada da placa de concreto que não me causa nenhum problema, visto que o concreto fissura e a armadura está lá para combater isso, né? Aqui um problema de barra de transferência, né? Barra de transferência, vejam que tem barra de transferência tortas aqui, né? Talvez a eliminação, a cor da foto aqui não está deixando visualizar isso adequadamente, mas se eu tenho barras de transferências posicionadas inadequadamente, provavelmente eu vou ter uma fissura por mau posicionamento, inadequado posicionamento da armadura, né? Reforço de canto, né? Aqui é uma aula de problema de armadura, tá certo? Reforço de canto, que deveria estar pertinho aqui do canto do pilar para combater uma fissuração de canto reentrante aqui, né? Ela está muito distante, certamente não vai ser suficiente nessa posição para evitar uma fissuração sair do canto e até mesmo atravessar essa armadura, né? A distância entre as telas superiores está muito grande, né? Se a gente fosse cortar isso aqui, né? Essa junta cerrada que vai acontecer aqui, o cobrimento da armadura deveria ser da ordem de 2,5 cm. Certamente aqui a gente está com uns 25 centímetros, aqui 20 centímetros de distância entre as telas, né? E para complementar, a tela inferior ela não está interrompida, evitando assim que a junta se movimente. A junta embaixo vai estar costurando, a tela inferior vai estar costurando essa armadura, né? Como prevenir? Um projeto que atenda essas necessidades de utilização, mas também as de execução. Não adianta eu fazer um detalhamento que seja impossível de ser executado na obra, né? E o próprio controle da execução, especialmente através da integração de todos os envolvidos, né? Projetista, fornecedor de concreto, concreteira, o próprio cliente, o executor, né? Toda a equipe tem que estar bem envolvida e comprometida. Deficiências de planicidade, as principais causas são equipamentos desnivelados, especialmente régua vibratória, formas mal instaladas ou desniveladas, utilização inadequada dos equipamentos para obtenção de planicidade, juntas frias, e aqui o envolvimento da concreteira é fundamental, né? A periodicidade de chegada de caminhão, se a gente combina 3 caminhões betoneira sendo entregues na obra por hora,
todos eles chegam regularmente 3 por hora, né? Não tem variação nenhuma, um a cada 20 minutos chega um a cada 20 minutos de verdade, né? A gente sabe que isso depende de inúmeros fatores que às vezes transcende até o próprio desejo da concreteira, problema de horário, de tráfego, né? Que hora eu vou começar a fornecer concreto, que hora que eu vou terminar. Essas variações, elas interferem de forma intensa, às vezes, na planicidade do piso, especialmente no que tange às juntas frias, né? E, é claro, a própria aferição só no final da obra, que não vai trazer entradas de dados para o executor para ver se ele está indo muito bem ou muito mal, né? Aqui um gráfico onde o FL está muito baixo, especialmente o FL está muito ruim nessa obra aqui, tá? Bom, para melhorar essa condição de planicidade, está muito na mão do executor do piso, né? Conferência de nivelamento de forma, eu disse agora, o fornecimento contínuo do concreto para evitar juntas frias, utilização adequada do rodo de corte, mais leve ou mais pesado, a depender do tamanho da placa, volume de concreto e dos índices que eu quero obter, execução de placa teste antes de executar a obra, né? E fazer uma placa na condição mais realista possível da obra, né? Não adianta eu ter um galpão de 90 mil metros quadrados para fazer e fazer uma placa teste do lado de fora do galpão, né? Aquele teste que eu quero fazer, ele não reflete a realidade executiva, né? Então eu tenho que fazer uma placa teste o mais próximo possível da realidade da obra, né? O descolamento da argamassa superficial do concreto, conhecida como delaminação, normalmente tem uma profundidade na casa aí de uns 2 milímetros, tá certo? Pode acontecer durante ou após o acabamento e às vezes aparece até alguns dias depois, né? O que me tira a oportunidade, enquanto executor, de tratar aquele problema ainda com concreto fresco. Às vezes a gente não percebe que essa delaminação está acontecendo e aí isso só vai aparecer lá na frente e às vezes só aparece na hora que a empilhadeira começa a passar em cima, né? Aí ele quebra essa casquinha aqui, delamina essa placa de concreto, né? Vejo que as principais causas é excesso de exudação, excesso de material fino, excesso de ar corporado, excesso de argamassa, incompatibilidade entre materiais de concreto, má incorporação dos agregados aspergidos, né? Então esses primeiros itens aqui são muito de responsabilidade da concreteira. Aqui já começa o executor ter uma parte da responsabilidade também. Aqui uma coisa que não acontece nas obras também, aspersão de água durante o acabamento final. Se vocês forem numa obra e ver um cara com uma acabadora dupla, uma garrafa de Coca-Cola do lado de 2 litros cheia de água, é porque ele bebe muita água, não é porque ele usa aquela água para jogar no concreto. Podem perguntar para ele, garanto para vocês que a resposta que ele vai dar para vocês é que ele consome muita água, ele tem muita sede, por isso ele anda com uma garrafinha de 2 litros, né? Só que não, e aqui é onde está um dos principais problemas executivos aí para o surgimento da delaminação. E por fim, uma coisa que acontece eventualmente em executores menos especializados, né, é quando ele começa a entrar no acabamento muito cedo, muito precocemente, né? Aí ele começa a queimar a superfície do concreto, a água está subindo para evaporar, e aí eu formo então a delaminação. É uma manifestação que envolve uma quantidade muito grande de aspectos, né? Se a gente for olhar algumas teorias ali do ACI, a gente pode até ver problemas de temperatura da água de cura, né? Se eu entrar com uma água muito fria e num concreto que está muito quente, eu posso ter até um problema de desplacamento por conta de choque térmico, né? Então vejam que são inúmeras as questões que envolvem esse problema da delaminação, né? Então, controlar o ar, limitar e controlar a exaltação, o teor da argamassa, fazer uma análise especialmente teórica antes das concretagens, executar a placa teste e respeitar um plano de entrada para acabamento, entre lançamento de concreto e acabamento. Bom, agora falando de pisos de placas de grandes dimensões, é uma tendência natural que nós temos no mercado brasileiro hoje, né? E ele vem, essa tendência, que não deixa de ser uma solução bacana para a gente evitar os problemas que nós temos com as nossas juntas, ele vem na contramão do caminho que nós estamos seguindo na produção dos cimentos, né? Os cimentos nacionais estão cada vez mais retráteis, os nossos concretos, por consequência, também,
né, até o começo de 2018, até meio de 2018, a gente podia dizer que era muito fácil a gente conseguir desenhar e produzir um concreto que tivesse retração específica da ordem de 500 micrômetros por metro ou menos, meio milímetro por metro de placa ou menos. Quando eu falo de uma placa, um concreto retrair 500 micrômetros por metro, eu estou dizendo para vocês assim, uma placa de 10 metros abre uma junta de 5 milímetros. Se for uma junta serrada, essa junta vai abrir 8 milímetros, porque a serra tem 3 milímetros, né? Então vai abrir 8 milímetros. Então eu vou selar essa junta. Do fim do ano passado para cá, a gente começou a notar que, apesar das mesmas concreteiras estarem fornecendo concreto, os mesmos executores estão fazendo obras, os mesmos clientes nossos, as juntas começaram a passar de 10 milímetros para os mesmos tamanhos de placa de 10, 11 metros. Né? E quando começaram a passar de 10 milímetros, aí nós temos 2 ou 3 questões importantes. A primeira, a operação de empilhadeiras de roda rígida para juntas com mais de 10 milímetros de abertura causa um dano especial para o equipamento rodante, para as empilhadeiras. Não é bom para a operação a gente ter juntas com aberturas maiores que 10 milímetros. Eu tenho que planejar minha obra sempre com juntas menores do que 10 milímetros. Seja através de lábios poliméricos, seja através do tamanho da placa, seja através do concreto que eu estou trabalhando. Né? Em contrapartida disso, o mercado quer diminuir o número de juntas. E aí a minha retração aumentou e o número de juntas quer diminuir. Bom, eu estou indo exatamente no caminhos opostos, o que gera para a gente um desafio. Né? E aí, o volume de água adicionado ao concreto é sempre superior ao necessário, porque eu preciso de 145 litros de água, 140, 135, um pouco mais, um pouco menos, né, para fazer a reação química do cimento, mas eu preciso dele ter trabalhabilidade. O excesso de água, acima disso, é para garantir o abatimento necessário para fazer a trabalhabilidade. Quanto menor o volume de água, menor a retração. Então, quanto menor serão os riscos para a gente ter fissuras no concreto. Veja aqui um gráfico que vem do ACI, né, e foi trazido pela gente. Um concreto, por exemplo, com 170 litros d'água, ele deve ter uma retração da ordem de 400 micrômetros por metro. Mas a gente não consegue mais isso com os nossos concretos. Né? 185 litros d'água daria alguma coisa perto de 500 micrômetros por metro. 200 litros d'água, nós vamos chegar a aproximadamente 600 micrômetros por metro. Só que a gente está encontrando concretos com 180 litros d'água dando 700 micrômetros por metro, por conta da característica dos materiais que nós temos no nosso país, e isso traz para a gente um problema. Então, ao longo do tempo, o que a gente começou a fazer? A gente começou a ter que se preocupar com essa retração. Né? Com a retração excedente do nosso concreto brasileiro, impacta efetivamente na abertura de junta e a gente teve que tratar isso. Né? E para reduzir esse valor da retração e possibilitar a execução de placas maiores, a gente passou a utilizar soluções que reduzam a retração do concreto, que são os controladores de retração ou expansores. Né? Então o que eu faço? Eu adiciono no concreto um produto em forma de pó, que na presença da água tende a expandir o concreto, tá certo? E na hora que ele retrai, ele compensa um pouco essa retração que eu vou fazer. Né? Então, para ter uma ideia, aqui está um ensaio de retração, como é que é feito, né? E aqui eu tenho um conceito da STM 657, que fala de retração livre, sem que essa peça esteja armada. Né? É uma peça de concreto simples. Né? Então, o que eu tenho? Durante 7 dias, né, um concreto comum, ele não está acontecendo nada, e aí ele vem e retrai aqui. Lembrando que o ensaio de retração específica, esses números que nós estamos falando, são para retração a 56 dias. Quando eu tenho um expansor, o que eu faço? Na presença da umidade do concreto, já que o concreto já tem uma umidade excessiva, se eu preciso de 140 litros de água no concreto para reação química e eu ponho 180, eu tenho lá 40, 45, 35 litros de água disponível para fazer alguma coisa com essa água. Então a gente usa essa água, né, que pode ser substituída pela cura úmida, né, para expandir levemente esse concreto, e aí ele faz uma curva de retração similar à de um concreto simples, de forma que eu posso ter ou zero de retração, posso ter até expansão se eu quiser, a depender de quanto eu ponho de produto, depende do traço do concreto. Né? Se eu colocar
10 quilos, por exemplo, de expansor dentro do concreto, eu vou reduzir mais ou menos pela metade a retração. Então, o concreto que estava planejado para ter 500 micrometros por metro, ele vai cair para 250 micrometros por metro. Pô, que bacana, 250 micrometros por metro, uma placa de 20 metros, eu começo a ter 5 milímetros. Como provavelmente ela não vai ser serrada, porque é uma placa de grande dimensão, ela vai ser feita só através de juntas de construção, eu vou ficar assim com uma abertura da ordem de 5 milímetros nessa junta. E isso tem começado a viabilizar de uma forma mais efetiva, né, a execução de placas de grandes dimensões. Então a gente tem aqui um exemplo específico de uma câmera frigorificada em Cajamar, sem expansor, aqui a abertura das juntas, né? Estava imaginando aqui uma abertura de 3 milímetros, após 56 dias mais 9, por conta da retração da placa dessa obra, fora a variação térmica que a gente tinha na câmera fria, em relação à temperatura ambiente que eu concretei esse piso e da operação, estava previsto ter uma abertura total de 19 milímetros. Aí nós planejamos colocar expansor para reduzir pela metade a retração desse concreto, e mesmo assim a gente ainda ia ter uma retração, uma abertura total dessa junta de 14 milímetros. Era um pouco melhor do que se planejava. Após 65 dias, a gente estava com 10 milímetros de abertura. O que aconteceu aqui é que a eficiência esperada do expansor foi muito menor. A junta ficou bem fechadinha, a gente tem aqui coisa de milímetro de abertura de junta. Tá? E, obviamente, tem algumas segunda ordem aqui, especialmente na variação térmica. Então, com isso tem facilitado para a gente fazer galpões com placas de 20 por 20, 25 por 25, 30 por 30 metros, sem grandes problemas, né? E com custo de manutenção operacional do cliente muito menor. Aqui um galpão onde foi medido a abertura das juntas e depois de um ano nós tivemos uma abertura de 8 milímetros média nas placas, o que representa, neste caso aqui, 350 micrometros por metro. Né? Aqui foi feito um concreto com 8 quilos por metro cúbico de expansor. Então a gente pode, dentro da minha necessidade, dentro da operação, eu posso aumentar ou diminuir essa dosagem do expansor a fim de conseguir o melhor resultado operacional com o menor custo possível. Né? E aí, com isso, eu consigo espaçar mais as juntas, né? E tem um custo de manutenção preventiva dessas juntas mais espaçados também. Ok? Bom, e ainda na direção de resolver a questão das juntas, a gente tem as juntas metálicas. Né? Substituir a nossa forma, o lábio polimérico, ou epóxi, ou silicone, ou o que seja, para proteger essa junta. Nós podemos ter juntas, aqui não trouxe todas as alternativas, mas trouxe o que está hoje trazendo o melhor resultado operacional. São juntas caras, mas para grandes galpões, e quem está pensando em ser patrimonialista, construir para alugar e não ter custos de manutenções futuros, né? Essa é uma solução muito legal, que tem zero impacto e não tem selante, porque o material ele não entra por dentro da junta. Porque quando a placa retrai, ela tem uma placa, uma chapa de aço por baixo da abertura da junta, então com isso a junta fica sempre protegida, não permitindo que entre materiais incompressíveis nessa junta. Tá? Então com isso eu tenho uma durabilidade maior. E o sistema ondulado faz com que o impacto na roda da empilhadeira seja ainda menor. Aqui tem uma outra figura que dá para ter uma noção clara aqui do trabalho das juntas, né? Aí nós temos juntas, nesse caso aqui, é uma boa opção para abertura esperada até 25 milímetros, para esta forma que está aqui, né? Mas nós temos juntas, não formas, perdão, nós temos juntas no mercado que podem se movimentar até 40 milímetros sem causar nenhum problema para o sistema da junta metálica. Tá? Mas aí, como essa junta é cara, o que eu quero fazer? Eu quero diminuir a quantidade de instalações da junta. Então, essa soma de fatores, placas grandes com juntas metálicas, elas se somam e trazem para o cliente uma placa de resultado belíssimo, né? Com uma operação bacana, com baixíssimo custo de manutenção. E cada vez mais nós estamos sendo imputados pelos nossos clientes para desenvolver esse tipo de solução. Aqui a obra pronta, né?
Algumas desses modelos de juntas, eles têm uma peça específica para fazer o encontro, né? Aqui uma obra, do lado de cá uma parte operacional, aqui tem uma parte menos operacional, né? E aqui não é necessário colocar essa junta, passagem menor de quantidade de empilhadeiras, tá? Então a gente consegue com isso baixar muito o custo operacional.